Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 53. Krishna rapta Rukmini. Depois de ouvir a declaração de Rukmini, o Sr. Krishna ficou muito satisfeito. Ele imediatamente apertou a mão do Brahmana e disse: Meu querido Brahmana, estou muito contente em ouvir que Rukmini está ansiosa para casar comigo, já que também eu estou ansioso para obter sua mão. Minha mente está sempre absorta, pensando na filha de Bhishmaka, e às vezes não posso dormir de noite, porque estou pensando nela. Posso entender que o casamento de Rukmini com Shishupala foi arranjado por seu irmão mais velho, com espírito de animosidade contra mim. Então, estou determinado a dar uma boa lição a todos esses príncipes. Assim como se extrai e usa o fogo depois de manipular a lenha comum, depois de cuidar destes príncipes demoníacos, eu tirarei Rukmini do meio deles, como se tira o fogo. Krishna, ao ser informado da data específica do casamento de Rukmini, ficou ansioso por partir imediatamente. Ele pediu a seu cocheiro, Daruka, que atrelasse os cavalos à sua quadriga e se preparasse para ir para o reino de Vidarbha. Depois de ouvir esta ordem, Daruka trouxe os 4 cavalos especiais de Krishna. O Padma Purana menciona os nomes e a descrição destes 4 cavalos. O primeiro, Shaiba, era esverdeado. O segundo, Sugriva, era acinzentado como gelo. O terceiro, Meghapushpa, era da cor de uma nuvem nova. E o último, Balaraka, era cinza. Quando os cavalos estavam atrelados e a quadriga estava pronta para partir, Krishna ajudou o Brahmana a subir e fê-lo sentar-se a seu lado. Imediatamente partiram de Dwarka e numa noite chegaram à província de Vidarbha. O reino de Dwarka se situa na parte oeste da Índia e Vidarbha está situada na parte norte. Estão separados por uma distância de cerca de 1.600 quilômetros. Mas os cavalos eram tão rápidos que alcançaram seu destino, uma cidade chamada Kundina, em uma noite, ou no máximo 12 horas. O rei Bhishmaka não estava entusiasmado com a entrega de sua filha Shishupala, mas era obrigado a aceitar o arranjo de casamento devido a seu apego afetuoso a seu filho mais velho, que o havia negociado. Por uma questão de dever, ele estava decorando a cidade para a cerimônia do casamento e agindo com grande seriedade para fazer dela um sucesso. Borrifara-se água em todas as ruas e a cidade fora muito bem limpa. Como a Índia se situa na zona tropical, a atmosfera é sempre seca. A poeira sempre se acumula nas ruas e estradas. Por isso, deve-se borrifar água pelo menos uma vez ao dia, e em cidades grandes como Calcutá, 2 vezes por dia. As estradas de Kundina estavam adornadas com bandeiras e festões coloridos, e se construíram portões em determinadas encruzilhadas. Toda a cidade estava muito bem enfeitada. A beleza da cidade era realçada pelos habitantes, homens e mulheres, que se vestiam com roupas limpas e se enfeitavam com polpa de sândalo, colares de pérolas e guirlandas de flores. O incenso queimava em toda parte, e o aroma do aguro enchia o ar. Os sacerdotes e brahmanas foram suntuosamente alimentados, e, de acordo com a cerimônia ritualística, receberam riqueza suficiente e vacas em caridade.
Assim, eles se ocupavam em cantar hinos védicos. A filha do rei, Rukmini, era de uma beleza extraordinária. Era muito limpa e tinha belos dentes. O cordão sagrado auspicioso estava atado a seu pulso. Recebera vários tipos de joias para usar e um longo tecido de seda para cobrir as partes superior e inferior do corpo. Sacerdotes eruditos lhe davam proteção, cantando mantras do Samaveda, Rigveda e Ajurveda. Então, eles cantaram mantras do Atharva Veda e ofereceram oblações no fogo para apaziguar a influência de diferentes estrelas. O rei Bhishmaka tinha experiência em lidar com sacerdotes e brahmanas quando se realizavam tais cerimônias. Ele honrava de modo específico os brahmanas, dando-lhes grande quantidade de ouro e prata, grãos misturados com melado e vacas adornadas com enfeites de ouro. Damagosha, o pai de Shishupala, executou toda espécie de rituais para invocar a boa fortuna para sua família. O pai de Shishupala era chamado Damagosha por sua capacidade superior de subjugar os cidadãos desregulados. Dhamma quer dizer refrear, e Gosha quer dizer famoso. Ele era famoso por controlar os cidadãos. Damagosha pensava que se Krishna viesse perturbar a cerimônia de casamento, ele com certeza o derrubaria com seu poder militar. Por isso, depois de executar as várias cerimônias auspiciosas, Damagosha reuniu suas divisões militares, conhecidas como Madashravi. Tomou muitos elefantes enguirlandados, com colares de ouro, e muitas quadrigas e cavalos enfeitados de modo semelhante. Parecia que Damagosha, com seu filho e outros companheiros, iam para Kundina, não esquecendo completamente o casamento, mas com a intenção principal de lutar. Quando o rei Bhishmaka soube que Damagosha e sua comitiva estavam chegando, ele saiu da cidade para recebê-los. Fora do portão da cidade havia muitos jardins, onde os hóspedes eram acolhidos. No sistema védico de casamento, o pai da noiva recebe a grande comitiva do noivo e os acomoda num lugar conveniente durante 2 ou 3 dias, até que se realize a cerimônia de casamento. A comitiva liderada por Damagosha compunha-se de milhares de homens, entre os quais se destacavam reis e personalidades como Jarasandha, Dantavakra, Vidurata e Paundraka. Era um segredo público que Rukmini devia casar-se com Krishna, mas que seu irmão mais velho Rukmi arranjara o casamento dela com Shishupala. Também corria o boato de que Rukmini enviara um mensageiro a Krishna. Por isso os soldados suspeitavam que Krishna poderia causar uma perturbação, tentando raptá-la. Embora não fossem sem medo, estavam todos preparados para oferecer a Krishna um bom combate para impedir que a moça fosse levada embora. Sri Balarama recebeu a notícia de que Krishna partira para Kundina, acompanhado só de um brahmana. Também ouviu que Shishupala estava lá com grande número de soldados. Suspeitando que atacariam Krishna, Balarama tomou fortes divisões militares de quadrigas, infantaria, cavalos e elefantes e chegou aos arredores de Kundina. Enquanto isso, dentro do palácio, Rukmini esperava que Krishna chegasse. Mas quando nem ele, nem o Brahmana que levara sua mensagem apareceram, ela se encheu de ansiedade e começou a pensar enquanto era infeliz. Há só uma noite entre hoje e meu casamento,
e ainda nem o Brahmana nem Shama Sundara voltaram. Não posso atinar com uma razão para isso. Tendo pouca esperança, ela pensava que Krishna teria encontrado razão para estar insatisfeito e havia rejeitado sua proposta justa. Como resultado, o Brahmana poderia ter ficado desapontado e não voltara. Embora estivesse pensando em várias causas para a demora, ela os esperava a qualquer momento. Rukmini ainda começou a pensar que semideuses como o Sr. Brahma, o Sr. Shiva e a deusa Durga poderiam ter ficado insatisfeitos com ela. Em geral se diz que os semideuses ficam com raiva quando não são adorados como convém. Por exemplo, quando Indra descobriu que os habitantes de Vrindavana não estavam adorando, porque Krishna acabara com Indra e Agnya, ele se zangou e quis castigá-los. Então, Rukmini pensava que como ela não adorara muito o Sr. Shiva ou o Sr. Brahma, eles poderiam ter ficado com raiva e tentado frustrar seu plano. Igualmente, ela pensou que a deusa Durga, a esposa do Sr. Shiva, poderia ter tomado partido de seu esposo. O Sr. Shiva é conhecido como Rudra, e sua esposa é conhecida como Rudrani. Rudrani e Rudra se referem àqueles que estão acostumados a fazer que outros sofram e chorem para sempre. Rukmini estava pensando na deusa Durga como Girija, a filha do Himalaia. As montanhas Himalaias são muito frias e duras, e ela pensava na deusa Durga como dura e fria de coração. Em sua ansiedade para ver Krishna, Rukmini, que afinal era uma criança, pensava assim sobre os diferentes semideuses. As Gopis adoraram Katyayani para conseguirem Krishna como seu marido. Igualmente, Rukmini estava pensando nos diferentes tipos de semideuses, não para obter benefícios materiais, mas em relação com Krishna. Orar aos semideuses para obter o favor de Krishna não é irregular, e Rukmini estava totalmente absorta, pensando em Krishna. Embora ela se tranquilizasse com o pensamento de que ainda não se esgotara o tempo para que Govinda chegasse, Rukmini sentia que estava esperando o impossível. Sem dizer a ninguém o que pensava, ela simplesmente derramava lágrimas, sem ser observada por outras pessoas. E quando suas lágrimas se tornavam mais intensas, ela fechava os olhos, desamparada. Enquanto Rukmini se absorvia em tão profundo pensar, apareceram sintomas auspiciosos em diferentes partes de seu corpo. Ocorreu tremor em sua pálpebra esquerda e em seus braços e coxas. Quando ocorre tremor nestas partes do corpo, é um sinal auspicioso que indica que se pode esperar algo lucrativo. Bem naquele momento, cheia de ansiedade, Rukmini viu o mensageiro Brahmana. Krishna, sendo a super-alma de todos os seres vivos, podia entender a ansiedade de Rukmini. Por isso ele mandou o Brahmana para dentro do palácio, para que ela soubesse que ele havia chegado. Quando viu o Brahmana, Rukmini pôde compreender o tremor auspicioso de seu corpo e imediatamente ficou eufórica. Ela sorriu e perguntou se Krishna já viera. O Brahmana respondeu que o filho da dinastia Yadu, Sri Krishna, havia chegado. Ele a animou ainda mais, dizendo que Krishna havia prometido levá-la embora sem falta. Rukmini ficou tão animada com a mensagem do Brahmana que quis lhe dar em caridade tudo o que possuía.
Porém, sem encontrar nada de bom para presentear, ela simplesmente ofereceu-lhe suas respeitosas reverências. O significado de oferecer respeitosas reverências a um superior é que aquele que oferece reverências fica obrigado à pessoa respeitada. Em outras palavras, Rukmini deu a entender que ela permaneceria sempre grata ao Brahmana. Qualquer um que obtenha o favor da deusa da fortuna, como fez este Brahmana, é sem dúvida sempre feliz em opulência material. Quando o rei Bhishmaka soube que Krishna e Balarama haviam chegado, ele os convidou a assistirem à cerimônia de casamento de sua filha. Imediatamente tomou providências para recebê-los, junto com seus soldados, numa casa ajardinada conveniente. Como era o costume védico, o rei ofereceu a Krishna e Balarama mel e pano recém-lavado. Ele era hospitaleiro não só com Krishna, Balarama e reis tais como Jarasandha, mas também com muitos outros reis e príncipes, segundo a respectiva força pessoal, idade e bens materiais. Por curiosidade e avidez, o povo de Kundina se reuniu diante de Krishna e Balarama para beber o néctar da beleza deles. Com olhos lacrimejantes, eles ofereciam a Krishna e Balarama seu respeito silencioso. Eles estavam muito satisfeitos, considerando o Sr. Krishna o par perfeito para Rukmini. Estavam tão ávidos de unir Krishna e Rukmini que oraram a personalidade de Deus. Nosso querido Senhor, se executamos alguma atividade piedosa com que esteja satisfeito, por favor, seja misericordioso conosco e aceite a mão de Rukmini. Parece que Rukmini era uma princesa muito popular, e todos os cidadãos, por causa de seu intenso amor por ela, oravam por sua melhor fortuna. Enquanto isso, Rukmini, muito bem vestida e protegida por guarda-costas, saiu do palácio para visitar o templo de Ambika, a deusa Durga. A adoração à deidade no templo existe desde o início da cultura védica. Há uma classe de homens descritos como os Veda-Vadarata no Bhagavad Gita. Eles só acreditam nas cerimônias ritualísticas védicas. Estas pessoas tolas podem tomar nota aqui que, embora este casamento de Krishna e Rukmini tenha ocorrido há mais de 5.000 anos, havia arranjos para adoração no templo. No Bhagavad Gita, o Senhor diz, Yanti Deva Vrata Devan. Os adoradores de semideuses alcançam a morada dos semideuses. Havia muitas pessoas que adoravam semideuses, e muitos que adoravam diretamente a suprema personalidade de Deus. O sistema da adoração de semideuses se dirigia principalmente ao Senhor Brahma, ao Senhor Shiva, ao Senhor Ganesha, ao Deus do Sol e à deusa Durga. O Senhor Shiva e a deusa Durga eram adorados até pelas famílias reais. Outros semideuses menores eram adorados por pessoas tolas, inferiores. Quanto aos Brahmanas e Vaishnavas, eles simplesmente adoram o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, a adoração de semideuses é condenada, mas não proibida. Ali se diz com clareza que homens menos inteligentes adoram semideuses em troca de benefícios materiais. Por outro lado, embora Rukmini fosse a deusa da fortuna, ela foi ao templo da deusa Durga, porque a deidade da família era adorada ali.
É dito no Srimad Bhagavatam que enquanto Rukmini se dirigia ao templo da deusa Durga, em seu coração ela sempre pensava nos pés de lótus de Krishna. Por isso, quando Rukmini foi ao templo, não era com a intenção de uma pessoa comum, que vai pedir benefícios materiais. Sua única meta era Krishna. Quando as pessoas vão ao templo de um semideus, o objetivo é realmente Krishna, já que é ele que dá poder aos semideuses para concederem benefícios materiais. Ao se dirigir para o templo, Rukmini estava silenciosa e grave. Sua mãe e sua amiga estavam a seu lado, e a esposa de um brahmana estava no centro. Rodeando-a estavam guarda-costas reais. Este costume de uma futura noiva ir ao templo de um semideus ainda se pratica na Índia. Enquanto continuava a procissão, ouviam-se vários sons musicais. Tambores, búzios e cornetas de diferentes tamanhos, como panavas, tútias e beres, combinavam-se para produzir um som que era não só auspicioso, mas muito doce de ouvir. Milhares de esposas de brahmanas respeitáveis estavam presentes, todas muito bem vestidas, com ornamentos apropriados. Elas deram a Rukmini guirlandas de flores, polpa de sândalo e uma variedade de roupas coloridas, para ajudá-la a adorar o Sr. Shiva e a deusa Durga. Algumas dessas senhoras eram muito velhas e sabiam perfeitamente bem como cantar preces à deusa Durga e ao Sr. Shiva. Então, seguidas por Rukmini e outras, elas conduziram estas orações diante da deidade. Rukmini ofereceu suas orações à deusa, dizendo: Minha querida deusa Durga, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências, bem como a seus filhos. A deusa Durga tem 4 filhos famosos, 2 filhas, a deusa da fortuna Lakshmi e a deusa do conhecimento Sarasvati, e 2 filhos famosos, o Sr. Ganesha e o Sr. Kartikeya. Eles são todos considerados semideuses e deusas. Como a deusa Durga é sempre adorada com seus filhos famosos, Rukmini especificamente ofereceu suas respeitosas reverências à deidade dessa maneira. Todavia, suas orações eram diferentes. As pessoas comuns oram a deusa Durga em troca de riqueza material, fama, lucro, força, etc. Rukmini, porém, queria ter Krishna como seu esposo e por isso orou para que a deusa ficasse satisfeita com ela e a abençoasse. Como ela desejava apenas Krishna, sua adoração de semideuses não é condenada. Enquanto Rukmini estava rezando, ela presenteou uma variedade de itens diante da deidade. Os principais eram água, diversas espécies de chamas, incenso, roupas, guirlandas e várias comidas preparadas com ghee, tais como puris e kachoris. Ela também ofereceu frutas, cana-de-açúcar, nozes de bétel e especiarias. Com grande devoção, Rukmini ofereceu-os à deidade, segundo os princípios reguladores, dirigida pelas velhas senhoras brahmanas. Depois desta cerimônia ritual, as senhoras ofereceram a Rukmini os restos da comida como prasadam, que ela aceitou com muito respeito. Então Rukmini ofereceu suas reverências às senhoras e à deusa Durga. Depois que terminou a adoração à deidade, Rukmini pegou na mão de uma de suas amigas e saiu do templo, acompanhada pelas outras.
Todos os príncipes e visitantes que vieram a Kundiná para o casamento estavam reunidos fora do templo para ver Rukmini. Os príncipes estavam especialmente ansiosos para vê-la, porque todos realmente achavam que eles teriam Rukmini como sua esposa. Maravilhados após verem Rukmini, eles pensavam que o Criador a formara especialmente para confundir todos os grandes príncipes cavalheirescos. Seu corpo era bem feito, a porção do meio sendo fina. Suas bochechas eram salientes, e ela tinha lábios cor-de-rosa e um belo rosto, realçado pelo cabelo espalhado e por diferentes espécies de brincos. O brilho e beleza do corpo de Rukmini fazia com que ele parecesse ter sido pintado por um artista que apresenta perfeitamente a beleza, seguindo a descrição de grandes poetas. Os seios de Rukmini são descritos como sendo um tanto elevados, indicando que ela era apenas uma menina, com não mais de 13 ou 14 anos. Sua beleza se destinava especificamente a atrair a atenção de Krishna. Embora os príncipes olhassem fixamente para suas belas características, ela não era absolutamente orgulhosa. Seus olhos se mexiam sem descanso, e quando ela sorria, com muita simplicidade, como uma menina inocente, seus dentes pareciam flores de lótus. Esperando que Krishna a levasse a qualquer momento, ela ia devagar em direção à sua casa. Suas pernas se moviam exatamente como um cisne adulto, e os sinos de seu tornozelo tilintavam suavemente. Os príncipes cavalheirescos ali reunidos estavam tão assombrados com a beleza de Rukmini que quase ficaram inconscientes. Cheios de luxúria, eles desejavam desesperados a mão de Rukmini, comparando sua própria beleza à dela. Srimati Rukmini, porém, não estava interessada em nenhum deles. Em seu coração, ela simplesmente esperava que Krishna viesse levá-la embora. Enquanto ela ajustava os ornamentos no dedo da mão esquerda, ela olhou para os príncipes e, de repente, viu que Krishna estava presente entre eles. Embora Rukmini jamais tivesse visto Krishna antes, ela estava sempre pensando nele. Assim, ela não teve dificuldade em reconhecê-lo entre a ordem dos príncipes. Krishna, sem se preocupar com os outros príncipes, aproveitou logo a oportunidade para colocar Rukmini em sua quadriga, marcado com a bandeira, que tinha a imagem de Garuda. Ele então continuou devagar, sem medo, levando Rukmini embora, exatamente como um leão toma um veado do meio dos chacais. Entre mentes, Balarama apareceu em cena com os soldados da dinastia Yadu. Jarasandha, que muitas vezes experimentara ser derrotado por Krishna, começou a rugir. Como é isso? Krishna está levando Rukmini embora de nós, sem oposição. De que adianta sermos combatentes cavalheirescos, com flechas? Meus queridos príncipes, olhem só, estamos perdendo nossa reputação. Ele é exatamente como um chacal que tira a presa do leão. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 53 de Krishna, intitulado Krishna Rapta Rukmini.